Ai, ai. Vamos ver se dá pra fazer isso. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Peraí. Não, aqui tá bom. Vamos ver aqui. Se vai aparecer aqui. Não vou colocar o nome dele aqui. É o... Melhor colocar assim. Roberto. Ih, não tô achando. Roberto. Acho que é. Opa. Não apareceu não. Muito ruim. Meu pai do céu, o que está acontecendo com isso aqui? Eu aí? Aí. Pronto. Mudou. Ai. Bom, pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos. Que esse domingo seja um domingo de muita paz, de muita calmaria, um domingo de saúde, um domingo de união em todos os lares do Brasil, em todos os lugares do mundo. Nós estamos consternados com tantos acontecimentos, não é? Tristes, como no Rio Grande do Sul, como em Marrocos, na verdade. E façamos aqui a nossa prece, a nossa reza, nossa intenção, nosso desejo de sorte e também a força financeira, não é? Dentro daquilo que nós possamos ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, também o pessoal do Marrocos, aonde quer que for, onde houver uma pessoa carente. Mas essa transmissão de hoje, eu não tive tempo hábil para poder estudar sobre o tema, mas já fiz algumas transmissões similares a esse tema. Então o Roberto, ele me fez uma pergunta, não é? Sobre as crianças que nascem. E olha que eu tenho que ter o maior cuidado, a maior delicadeza e sensibilidade, porque no meu canal do YouTube eu tenho umas 2, 3 ou 4 lives lá sobre crianças autistas, não é? Então, mães, famílias, eu tenho que ter o maior cuidado para tratar desse assunto. Desculpa. Os termos que se colocam, não é? Sobre crianças do espectro autista, crianças com deficiências mentais, com limitações mentais, crianças que o espectro autista ele é uma condição, ok? Agora, doenças como, por exemplo, doenças visuais, deficiência sonora da fala, auditiva, locomotora, ou deficiências físicas mesmo, como mãozinha mirrada, ou perna, uma menor que a outra, crianças que não andam, sabe? Ou crianças que após o nascimento desenvolvem uma patologia, uma doença. Enfim, a pergunta é: por que nascem crianças nessas condições limitantes, nessas condições tristes, não é? Enfim, por que nascem essas crianças? O que você acha?
quem é o culpado, digamos assim? Quem é o responsável por fazer uma criança, não é? Com esses problemas, comorbidades, sofrimentos, problemas cardíacos, problemas cerebrais, problemas mentais. Quem é o responsável? Deus não é perfeito? Não é Ele o Criador de todas as coisas? O que você pode me dizer sobre isso? Você que é pai, que é mãe. Por quê? Porque o Roberto, ele ponderou bem dessa maneira, que havia uma consciência, eu não vou colocar aqui um entendimento, mas um subentendimento, não é? O que me causa indignação é justamente a questão da crença. Quando entra no campo da crença, mal alimentada, não é? Mal instruída, aí as pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa, inclusive nesse conceito tão pífio, tão baixo, nesse conceito tão medíocre, tão falto de misericórdia e de compaixão. Há um adágio popular, há um ditado popular que diz que pimenta nos olhos dos outros não arde, não é? Então, como sentem-se as pessoas? Como se sentem o pai e a mãe, os pais, não é? De crianças que nasceram ali com um certo probleminha. E umas irão conviver com esse probleminha para o resto da vida, sob tratamento, medicamento, fisioterapia, psicoterapia, um atendimento especial, um cuidado especial. Muito bem. Eu fiz aqui algumas marcas. Então, quando nasce uma criança com deficiências física, limitações ou com condições TEA, espectro autista, TDAH, ou deficientes visuais, como eu disse, deficientes auditivos, deficientes na voz, ou uma deficiência locomotora que não consegue andar, não é? Ou doença degenerativa, etc. Foi culpa de Deus? Afinal, não é Ele o Criador de todas as coisas? Ou foi o pecado dos pais, ou do pai ou da mãe? Segundo uma consciência, que não sei de onde vem isso, misericórdia, as crianças que nasciam assim, era porque os pais, por exemplo, desviaram da igreja, não aceitaram Jesus, não se batizaram, ou viveram em pecado, diante da igreja, ou diante de Deus, ou diante de Jesus, ou do Espírito Santo. E aí vem aquele termo, né? É a mão de Deus. Deus pesou a mão. Parece-me que nós somos criados dentro de um sistema religioso e cristão, onde mais se amaldiçoou, mais se viu a força do amaldiçoar por palavras do que abençoar. Vou repetir que no meu canal do YouTube tem lá tem no slogan, tem assim os cães gulosos, tem a imagem de um Rottweiler, uma foto lá. Se você clicar lá, você vai ver o que o falso apóstolo Agenor Duque, ele fala para o Senhor, ele amaldiçoa o Senhor, simplesmente porque o Senhor contestou ele publicamente. Se eu sou o profeta de Deus, você nunca mais vai andar. Sai daqui, vai embora daqui. É assim. Como nós vimos aí, o outro que se diz apóstolo, o Valdemiro, que diz que amaldiçoou, ou então repórter da Rede Record, porque denunciou, né, seus milhões, suas fazendas, o Marcelo Rezende, e amaldiçoou ele com uma maldição de doença, e o cara pegou o câncer e morreu. Mas isso tem nada a ver, isso não existe, viu, gente? A maldição desses caras aí, vocês não tenham medo de nenhum deles, nem do seu pastor, nem de presbítero, nem de profeta, nem de ninguém. Essas coisas não pegam, tá bom?
não precisa ter medo de ninguém, não. O que aconteceu com o Marcelo Rezende é que ele é um ser humano, ele já estava com câncer desenvolvendo faz tempo no seu estômago, etc. Mas eles gostam de ostentar esse poder que não existe de amaldiçoar as pessoas. Então, nós vivemos em uma condição onde o cristianismo traz aquela má interpretação de que, por exemplo, o padre tem o poder de amaldiçoar e de abençoar, o pastor também, porque Jesus disse, eis que eu vos dou poder, né? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Enfim, toda essa crendice boba, não é? Que não tem efeito nenhum. Aliás, ela só funciona na mente daquele que a recebe e que crê piamente, que acredita e psicossomatiza isso. Mas vamos lá. Crianças que nascem com esses problemas físicos, mentais, não é? Eles são resultado do pecado do pai ou da mãe? O que diz a Escritura Sagrada? O cristão, o evangélico? Essa mensagem é para você, para tentar te aliviar, tirar o peso da culpa que colocaram em você, o sistema religioso. Tá bom, mãe? Tá bom, pai? Vamos lá. O que diz as Escrituras? Vamos para a Bíblia, você que acredita na Bíblia, né? Você que crê que ela é a infalível e inerrante palavra de Deus, mesmo ela tendo sido montada, né? Mesmo ela tendo sido adulterada, cheia de acréscimos, né? Mesmo ela tendo sido, mesmo ela sendo modificada pelos homens. Muito bem. Mas o que diz a palavra, então, do Senhor e de Deus? Porque eu pergunto isto? Porque por mais incrível que pareça, a mentalidade cristã evangélica, como levando tudo para a espiritualização e crença, crê que trata-se de um castigo de Deus, mas não é isso que diz as Escrituras. Vamos dar uma olhadinha nisso? Muito bem. O que diz então as Escrituras? As Escrituras vai nos dizer, por exemplo, no livro de Ezequiel 18, o versículo 2 e o versículo 20. Roberto, guarda bem essa live, guarda bem esse livro, o capítulo e os versículos que eu vou ler aqui. A todo o povo evangélico e a todo o povo cristão também. Será que realmente Deus é tão cruel, insensível, que ele é capaz de punir uma criança por causa do erro do pai? Será que Deus faria isso? Muito bem, o livro de Ezequiel 18, versículo 2, vai nos dizer assim, em hebraico, não é? Mar lakhem, aten moshelin et hamachal, chazer, al ademat Israel, lemor avod, yokhelu voser, veshnei rabanim, tikrenecha. Ou seja, em hebraico, aqui Ezequiel está escrevendo que Deus está dizendo assim, que tendes vós? Deus está se dirigindo ao povo de Israel. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola ou este ditado acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se botaram. Ou seja, os pais comeram uma fruta azeda, uma fruta estragada, não é? E os filhos é que vão sentir, os dentes dos filhos, ou seja, a língua, quando você come uma uva verde, fica aquela coisa cega, aquela nódoa na língua, né? Amargo, azedo. Quando você morde uma ameixa daquela amarela verde, fica aquela coisa, aquele sabor horrível. Então, os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos, a boca dos filhos é que azedam, é que amargam? Não. O eterno Deus, aqui em Ezequiel 18, se ler o capítulo inteiro, está falando que não. Não é nada disso. Mas por que que Deus vem falando para o profeta Isaías transmitir essa mensagem para o povo de Israel? Porque a crença, olha o perigo da crença evangélico-pentecostal, evangélica, neopentecostal, tradicional, cristão, católico, a crença, ou você que é de qualquer outra religião, cuidado com a crença,
cuidado com a tradição das crenças que te passam, sem o menor escrúpulo, sem o menor estudo, sem a menor acariação. Cuidado com a crença. Muitas coisas surgem devido a um pensamento sem estudo, sem conhecimento, apenas por pensar, por acreditar, por falta de cultura, por falta de conhecimento. E é uma palavra que diz que o meu povo padece, sofre porque lhe falta conhecimento. Não é? Não sei se em Amós, que agora não vou me lembrar, mas vamos lá. O povo de Israel já acreditava e achava que era normal, que era justo, não é? Se eles cometessem algum erro, se o pai roubou a vaca do outro, o boi e a ovelha, ou se o pai fez mal a outra mulher, ou se o pai fez mal a outra moça, ou alguém, quem tinha que pagar pelo erro era o filho. Porque o pai era o progenitor, era o Senhor, o pai era o Criador, era o Deus da parada. Lembra que eu falei uma vez de Elohim? Então, o pai tinha esse, entre aspas, privilégio, não é? E gostava de usar esse privilégio, não recebendo ele a punição pelos seus atos, mas colocando o seu filho para ser punido em seu lugar. Tanto o pai quanto a mãe. Mas mais o pai do que a mãe, que a mãe também tinha um papel muito inferior, não é? A mulher. Mas o que chama atenção em Ezequiel 18 também é o versículo 20, que vai dizer assim: Hanefesh, em hebraico, Hanefesh Hakotet Retamut Ben Loisan Ba'avon Ra'av Ve'al Lo Issa Ba'avon Raben Tsedekah Had Sadik Alaif Tireyeh Vericiat, ou Verihat, mas é Vericiat, né? Harashá, Alev, Teier. Ou seja, olha isso aqui para você entender em português, Ezequiel 18, 20. Presta atenção. Diz assim Deus para o povo de Israel: vocês têm que parar com isso. Imediatamente. Porque a alma que pecar, a alma que cometer um erro, algo ilícito, um crime civil, penal, a alma que cometer algum deslize, essa será punida, ou essa morrerá. Ok? O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, evangélicos e crentes que vivem nesse mundo místico, de crenças todas misturadas, meio que pagãs, acreditando que meu filho hoje usa droga, porque meu pai no passado usava a droga do álcool. Meu filho hoje bebe ou fuma, porque o pai, meu filho hoje rouba, meu filho hoje é isso, aquilo, outro estelionatário, porque no passado o pai dele foi, o avô dele foi. Vamos parar com isso? Vamos parar com essa crença? Vamos parar de alimentar isso? Não é mais fácil você admitir que a influência do meio ambiente, não é? Os exemplos, você como ícone, como espelho do seu filho ou da sua filha, você passou essa lição para ele. Não é que ele já nasceu com esta maldição, não é que ele já nasceu com isto, ok? Então, esse pensamento primitivo, tribal, esse pensamento irracional de que uma criança nasceu com a mãozinha mirrada, ou nasceu cega dos olhos, ou surda, ou muda, ou ela nasceu com uma perninha fina, uma perna maior que a outra, ou nasceu com os pezinhos para dentro, ou nasceu com um problema no coração, ou no pulmão, insuficiência respiratória, ou ela nasceu com alguma atrofia cerebral, ou ela nasceu com uma deficiência mental, ou ela nasceu com o espectro autista, ou ela nasceu com THA, não é? Ou ela nasceu com
tantos outras condições, né, intelectuais e limitantes, ou paralítica ou não anda. Isto não tem nada a ver com o erro e com os deslizes do pai, do avô, do bisavô, sabe, do tetravô, do pentavô. Não! Essa história de maldição hereditária. A gente tem que crescer, evoluir. O Shaul, que é o apóstolo Paulo, nos ensina, ele diz assim, que quando eu era criança, menino, eu pensava, eu agia, eu imaginava, eu falava, eu ouvia como criança, no mundo infantil, no mundo da magia, no mundo da crendice, no mundo dos medos, no mundo, enfim, você está entendendo o que eu estou falando. Quando você era criança, você já ouviu falar do lobisomem, do saci-pererê, do vampiro, você já ouviu falar dos fantasmas? Por acaso ele existe? Você já viu o lobisomem? Você já viu a mula sem cabeça? Você já viu o bicho-papão? Você já viu essas coisas? Não, porque não existe, é folclore, é imaginação. Mas me parece que as pessoas sempre elas querem arrumar, por motivo de raiva, frustração, de revolta, uma justificativa. Elas querem apontar para Deus. Por que as pessoas querem apontar que Deus é o culpado do seu filho ter nascido assim? É um castigo, é um peso, a pessoa começa a se culpar. Ei, pai, mãe, você que é pai e mãe de uma criança autista, você que é pai e mãe de uma criança com limitações intelectuais, você que é pai e mãe de uma criança com limitações na visão, ela não enxerga, ou ela não escuta, ou ela é surda e muda, pare de se culpar. Você não tem culpa absolutamente de nada. Mas então, quem é o culpado? O diabo, o Satanás? Fizeram um feitiço, fizeram uma maldição enquanto a mulher estava grávida. Minha ex, que não queria que eu casasse, jogou um feitiço em mim para o meu filho nascer assim. Para de viajar na maionese. Sai dessa bolha de sincretismo religioso. Sai dessa bolha de paganismo, de mentiras, que faz com que você fique sendo culpado, se automutilando psicologicamente, emocionalmente, fazendo com que você vá pagar em dinheiro rituais, trabalhos, gospels, trabalhos evangélicos, envelope, sacrifício, campanha, e você vai vivendo essa vida de entregar dinheiro, sua vida, sua alma, sua mente, acreditando que um dia seu filho vai melhorar. Existem pessoas que já nasceram com essas condições. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Por que essas pessoas, essas crianças nascem assim? O Espiritismo também vai pegar por uma linha, né, um pouco mais leve, e vai dizer que essa criança nasceu assim porque em outras vidas ela cometeu um crime ou uma violência, uma agressividade que deixou o outro surdo, ou que deixou o outro cego, ou que deixou o outro mudo, sabe? Uma agressão, fez algo feio em outra vida, ou que deixou o outro com limitações intelectuais, uma pancada na cabeça, provocou um acidente, envenenou, sabe? As religiões sempre querem cada uma puxar a sardinha para o seu lado, não é? As religiões puxar brasa para a sua sardinha, cada religião quer colocar a sua doutrina e justificar dessa maneira. Mas as crianças não cometeram coisa nenhuma na sua vida passada para nascerem assim. Vamos lá. O grande erro da religião é afirmar categoricamente que um Deus só, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, criou cada bilhões de pessoas, uma por uma nesse mundo. Ele mesmo foi lá, idealizou, pensou, e você vai nascer lá, Ben, você vai nascer Roberto, você vai nascer fulano, você vai nascer assim, você vai nascer outro. Ou então Deus pegou lá no seu colegiado, lá na sua assessoria, de ver os pecados passados, de vidas passadas. Não, agora você vai vir assim, você vai nascer mendigo e vai viver mendigo até o fim da vida. Você vai nascer prostituto porque você condenou e julgou uma prostituta em outra vida. Você vai nascer homossexual porque você julgou e condenou o homossexual em outra vida. Não tem nada disso. Isso é conversa para boi dormir. As pessoas são o que são e nascem assim. Ok? Agora, a questão da doença.
Eu vou tirar a questão da homossexualidade e de prostituta, porque não se trata de doença, não se trata de... não se trata de uma patologia, não é? Mas vamos lá. Por que as crianças nascem assim? É simples, é muito simples. Nós estamos avançando na questão, não vão me interpretar mal, mas nós estamos avançando na ciência, não é? Já fizemos a leitura, a contabilidade dos cromossomos e dos códigos genéticos, DNA, a gênese. Já está se descobrindo, né, que pelo DNA já dá para saber se o pai ou a mãe, eles irão gerar, sem erro nenhum, não é, uma criança com uma certa limitação, com uma certa sensibilidade ou com uma certa deficiência. Mas isso vai infringir na questão moral, isso vai infringir na questão de vida. Porque o médico chega para o pai e para a mãe e fala assim, vocês não podem ter filho. Mas para o médico falar isso, o médico também tem que ter uma outra opção. Vocês podem ter filho desde que, antes de engravidar, comecem a tomar esse tipo de remédio. Por exemplo, eu conheço uma moça que ela sempre toma uma injeção quando ela fica grávida. Por quê? Porque o sangue dela, o fator RH do sangue dela é AB negativo. É um sangue ruim, um sangue raro, sabe? Ruim no sentido de que ele é pesado, esse sangue, não é? Então ela tem que tomar uma injeção, porque o fator RH dela, AB negativo, não bate com o fator RH do pai. Então, para evitar que haja algum problema, não é? Dos quais eu tenho falado aqui nessa manhã, nessa live, ela toma uma injeção específica. A mesma coisa de uma moça que eu conheci hoje, é uma senhora, na zona norte de São Paulo, em que o filho dela nasceu com uma certa condição, uma certa deficiência intelectual. Sem contar que os filhos dela nasceram quase todos com aquela probleminha de boca de chave, que eles falam que o céu é aberto. Então, a primeira gravidez passou, a segunda gravidez passou, e quando ela ficou grávida pela terceira vez, e ela já estava com um rapaz grande, com deficiência mental, etc, etc. Quando ela ficou grávida pela terceira vez, já havia sido avisada pelo médico, você não pode engravidar, porque o seu sistema de DNA é assim e produz isso. Você não pode engravidar. Mas ela foi, engravidou, e pela terceira vez não teve como. Foi uma maldição do médico, uma maldição da ciência? Não. Foi um castigo de Deus? Foi Deus que quis assim? Não. Não culpem Deus, não coloquem Deus na parada. Por que nós nascemos? Engraçado. Você acha mesmo, olha só o que eu vou falar, são em uma gota de espermatozoide com o líquido de esperma, tem 200 milhões praticamente de espermatozoides, todos com vida ali. E você acha que Deus seria, digamos assim, o responsável para, entre milhões, para entrar num óvulo só? Deixar um com probleminha entrar? Você acha que Deus faria isso? De verdade? Não estou sendo ateu aqui. Para você que não tem filho com nenhuma comorbidade, com nenhuma limitação, você leva tudo para o campo poético, romântico, aquela coisa da imaginação, aquela utopia, leva tudo para o lado da crença, da espiritualização. Para você é fácil. Coloque-se no lugar de uma mãe que tem que aguentar o seu filho gritar, tendo surto, ataque, batendo a cabeça na parede. Coloque-se no lugar dessa mãe. Você sabia que muitas mães têm cometido suicídio? Porque não aguentam mais? Porque é o sistema SUS que não atende direito, porque é a escola que não atende direito, porque é a escola que rejeita, mesmo tendo uma lei forte sobre isso. A professora não quer ter um aluno especial na sala de aula, em condições especiais, porque ele não presta atenção, ele não desenvolve como os outros,
ele grita na sala de aula. Eu já falei uma vez e me criticaram. Por que o governo, o prefeito, o Congresso, o Senado, o presidente, por que os vereadores, o governo e a prefeitura não desenvolvam uma escola totalmente especial só para isso? Só para isso que eu quero dizer, no bom sentido, não é no pejorativo, só para esses casos especiais, com professores voltados e cuidadores e monitores, professores auxiliares, todo um complexo voltado com uma linguagem especial para essas crianças. Porque tem pais também muito cruéis, ignorantes demais, monstros, que falam para os filhos, bata nele, porque não fica perto dele, porque isso contamina, isso pega. Condições intelectuais, mentais, não é contagioso não, gente. Viu? Também não é coisa de demônio, não é coisa suja, não é um animal, um bicho. Não, é um ser humano. Só que ele tem a maneira dele de se expressar, às vezes gritar, a sensibilidade auditiva, não é? Tem o tempo dele, só que a sociedade não entende isso. E o governo trata como se fosse, se vira aí, a lei está aí. Quantos casos vieram para mim de diretora que não queria, mentiram, dizendo que não tinha vaga, que não podia colocar vaga, lá no grupo de autistas, sabe? E quantas mães que sofrem tendo que carregar um filho que não anda dentro de em cima de uma cadeira de roda, tendo que limpá-lo, ele cresce, ele fica pesado, ele tem remédios, ele tem leite especial, ele tem comida especial. Isso não tem nada a ver com o que Deus quis assim. Não, isso não tem nada a ver. Porque se eu começar a falar sobre espermatozoide e 200 milhões de espermatozoides, tem aquela questão, né, do aborto. Ah, mas ela fez isso, então ela precisa ser presa, ela é uma imunda, ela é perversa, ela é ruim, essa mulher não tem valor, ela não presta. Peraí. Mas a própria natureza faz isso também. Ué, se somos então escolhidos por Deus a dedo entre milhões e milhões ou bilhões, né, em jatos, que a ejaculação só dentro da mulher, bilhões ou trilhões, é incontável isso, de espermatozoides, por que soltar bilhões, sendo que bilhões ou milhões irão morrer e um só vai entrar no óvulo? Não seria mais espiritualizado se todos nós fôssemos escolhidos de Deus, que chegamos lá no óvulo da mãe, só um espermatozoide? O coito, o prazer, não poderia ser só com o sêmen e só um entrar, o escolhido? Porque milhões morrem, ele também não entra e morrem. Ora, então não me venha com essa conversa fiada, com todo o respeito à sua crença, de que a criança nasceu assim porque Deus quis assim. Há um outro papo furado que existe. A pessoa é pobre, a pessoa está morando na rua, a pessoa mora numa comunidade, numa favela, não estou com preconceito de favela de comunidade, pelo amor de Deus, gente. Mas assim, não é? Se você não tem condições nem de comprar um pão, nem de comprar um açúcar, um café, se você não tem condições de comprar uma cueca, uma calcinha, uma roupa, se você não tem condições de ter um teto para morar, como é que você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos e jogar a culpa nas costas de Deus? Para isso, o SUS dispõe nas unidades básicas de saúde o quê? Estrutura familiar, ali com psicólogos, camisinha, preservativo, DIU, sabe? Vamos parar com essa conversa fiada de ficar colocando criança no mundo para essas crianças ficarem sofrendo, passando fome, pegando doença, sabe? Não tendo o que vestir, não tendo o que comer, não tendo uma casa digna para morar e culpar Deus ou depois culpar o governo. Porque não foi nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente, nem os senadores, e nem foi Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem anjo que deitou, que fez sexo, que virou o olho. Sabe? Parece essa mensagem meio dura, mas essa é a realidade. Então vamos parar de culpar Deus. Precisamos ter a consciência de que qual é o meu DNA, qual é a minha genética, sabe? Eu posso fazer filho? Faz o teste consanguíneo antes de deitar com alguém. Falando o verbo antes de transar com alguém, antes de fazer sexo com alguém, sem camisinha. Faça lá, vá no médico, faça exame de sangue para ver.
Puxa a genética, vê direitinho. Porque depois, meu filho, que virou o olho e a sementinha entrou, não tem mais volta. Não tem mais volta. Aí você tem que arcar, sim, com a sua responsabilidade. Porque um filho não é uma unha que cresce e se corta. O filho não é um pelo da barba, nem é um fio de cabelo que se corta e joga fora e nasce de novo. Um filho não é apenas uma extensão do corpo. Não. Um filho é um ser vivente, é uma alma que vai sair depois de 9 meses. Se ele sair com a saúde legalzinha, beleza. Mas se ele vem com alguma comorbidade, com algum probleminha, como é que faz? Por isso é importante fazer a investigação pré-nupcial, a investigação consanguínea, para você não ter esse tipo de situação. Para depois não ficar lamentando, jogando a culpa em Deus, ou ficar jogando a culpa no marido, ou a culpa na esposa. Não, temos que ser responsáveis. Se você ama, quer ser pai, quer ser mãe, então tenha essa consciência. Vá no médico, converse com o médico e saiba, porque tipos de fator RH consanguíneos diferentes podem dar esses problemas. Como, por exemplo, consanguinidade, né? O pai que violenta a filha, ou irmãos que se juntam sexualmente, primos de primeiro grau, primos de segundo grau. Tudo isso, o risco é muito alto de ocorrer um problema na formação do feto do bebê. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. Agora, quando a gente fala sobre isso, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, no Novo Testamento agora, não é? O que você acha que Jesus diria para você? A mesma coisa que eu estou falando para você hoje. Claro que com um teor, uma substância, um conteúdo, uma profundidade maior. Mas perguntaram para ele também, em certa ocasião, no Evangelho de Yohanan, ou de João, capítulo 9, versículo 3, perguntaram para ele assim, em grego, quando viram um rapaz cego, não é? Olha a crendice que já tinha naquela época. O problema é a crendice. Né? Perguntaram assim para ele, em grego, apekriten Iesus, oti ostos remarten, ote roigones autou, algino fanerote, ta erga tou teo, em alto. Esse termo grego aqui, fanerose, é o termo que eu vou voltar a falar ainda. Vou falar ele, acho que semana que vem. Poder visível nos homens. Fanerose ou farenose. Essa história de ficar enrolando língua, ficar rolando, cair no chão. Vamos falar sobre isso. Bom, mas vamos lá. Jesus está dizendo aqui que está respondendo para as pessoas. Esse versículo de João 9:3 quer dizer assim: respondeu Jesus. Quando perguntaram para ele assim, mestre, quem pecou? O pai dele ou a mãe dele? Ou o avô dele, ou o bisavô dele, para que ele nascesse assim cego? A crença era. Por isso que os evangélicos têm que se libertar. Não adianta ter Bíblia na mão, debaixo do sovaco, como um desodorante. Não adianta ter Bíblia, né, decorar a Bíblia na cabeça e você não entender o que está entre as linhas e as letras gregas e hebraicas, o que está por trás do texto, o contexto. Não adianta decorar o texto. Tem que entender o contexto, tem que entender a profundidade, o que o autor está passando pela narrativa, a exegese e a hermenêutica, ok? Então, Jesus responde assim, nem ele pecou e nem os seus pais. Ponto final. Eu já poderia parar aqui. Não é uma questão de pecado, nem de pai, nem de mãe, nem do que o avô fez no passado, do que a avó fez, o bisavô fez. Não, não é isso. Não tem nada a ver com pecado, porque Ezequiel 18 já diz que o filho não pagará pelo pecado do pai, e nem o pai pelo pecado do filho. Então que história é essa? Que crendice é essa? Né? Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vocês entenderam isso? Não dá para entender, gente? Então, eu espero que com essa transmissão vocês aprendam a se libertar dessas crendices, dessas doutrinas pérfidas, pífias, discriminatórias, preconceituosas, dessas doutrinas que judiam, que sequelam ou que segregam as pessoas
para que juntos possamos lutar por uma sociedade melhor, de igualdade, de direitos, não é? De inclusão, acho que essa palavra que mais cabe, não é? E também de precaução em termos demográficos. Vocês já repararam quantas pessoas vivem na miséria, na sujeira, vivem na pobreza, na fome, com doenças, com sarnas, com diarreias, com vômitos, com piolhos, com carrapatos. Na Índia, 1 bilhão de pessoas. Como é que pode isso? Me explica? Aquilo ali é de Deus? É Deus que está falando, vai lá, vai, crescemos e multiplicarmos, vai? Não. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio no meio ambiente, na sociedade, na vida. Senão fica insuportável. Eu não estou aqui pregando e nem dizendo que você não deve ter filho, mas você deve fazer o seu exame de DNA, de genética, antes de você trazer um serzinho para o mundo que você vai amar bastante. Tá bom? E procurar saber, não é? Quais os remédios, quais os tratamentos que a ciência e a medicina tem para ajudar esse serzinho a crescer e ter uma vida de qualidade, não é? Uma vida com menos sofrimento. Como se já não bastasse o preconceito que vive na escola, no trabalho, na sociedade, enfim. Agora, quando a gente fala de deficiência de crianças, de deficiência infantil, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar agora, porque a coisa é mais séria do que você imagina, tá bom? No meio dos índios, dos indígenas brasileiros. Concorda comigo? Se a Constituição Federal do nosso país, da República Brasileira, diz que toda criança tem direito à vida, se um índio pode se aposentar com 16 anos de idade, conforme uma fonte minha lá de Roraima, se um índio tem o livre acesso a sair da aldeia, não é? E aqui não estou fazendo uma fala com preconceitos e discriminação, mas se ele tem acesso a celular, a notebook, se ele tem acesso à televisão, se ele tem acesso a carro, uma vida comum de um homem branco da civilização, se ele tem acesso a tênis de marca, a roupa de marca, se ele tem acesso a tudo isso, não é? Por que ele não pode ser também criminalizado quando ele mata crianças que nascem com deficiências intelectuais, mentais, ou com doença, ou com algum defeito físico, cego, surdo, mudo, ou com defeito de perna, alguma coisa? Porque ele não pode ser criminalizado quando os caciques, ou os anciãos, ou a avó, ou avô, querem sacrificar aquela criança, não é? Para trazer bênçãos, ou para evitar maldições, olha a crença, maldições na tribo. Você está achando que eu estou brincando? Mas eu não estou brincando não, ok? A prática do infanticídio indígena, portanto, fere os direitos previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos diversos acordos internacionais que se referem ao direito à vida, dos quais o Brasil é signatário. Vocês estão vendo aí? Agora dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se consigo abrir de novo. Vamos ver. Só um minuto, que eu vou virar lá. Para a gente terminar aqui, não ficar muito extensa, né? Vamos ver se eu consigo ver isso aqui. Espera aí. Ai, ai. Vou clicar aqui. A Constituição Brasileira, tá vendo? Aqui tá meio lento, viu, pessoal? Não repara não. Mas vai abrir. Olha lá. Só um minutinho agora, que eu quero abrir aqui por completo. Vocês vão ver essa matéria. Deixa eu só puxar essa matéria para cá. O YouTube não tem por que me punir por causa de alguma imagem, porque isso está no YouTube mesmo, não é? Então vamos ver aqui, ó. Eu só vou parar. Peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui que eu vou ler alguma coisinha. O artigo 200... Opa, volta aqui para mim. Muito bem, gira a câmera, volta para mim aqui. Não volta? Tá tudo pifando aqui. Ô meu pai, aqui, voltou, vamos lá.
O artigo 231 da nossa Constituição brasileira reza o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, linguagem, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-la e proteger, etc, etc, etc. Então, os índios, né, eles têm esse amparo na lei. A Constituição, me parece que não se intromete em questões tradicionais e culturais. Mas até que ponto, senhor presidente Lula, como presidente Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro de jeito nenhum, não é? Mas ele fez de tudo para aprovar a PLC, para aprovar essa questão de criminalizar e de parar com esse genocídio de crianças. Por outro lado, foi corrupto, não é? Com a sua ONG filiada aos evangélicos Iauí, e ele passou 480 ou 78 milhões de reais, bem na época em que houve o escândalo, já estava passando faz tempo, o escândalo dos Yanomamis, aquela questão deles morrendo de fome. Mas aquilo ali não é só a questão política no Brasil não, viu, gente? Eu estou com uns materiais aqui muito fortes, com artigos e reportagens muito fortes que denunciam caciques, esse pessoal que apareceu na Globo aí, que a Globo encobre. Sim, senhora, Rede Globo de televisão, o negócio vai pegar. É bem capaz de tirarem no meu canal do ar. A verdade, ninguém fala pra você que tá aí, ok? Só coloca lá os Yanomamis como coitadinhos, eles são coitadinhos sim. Os índios verdadeiros lá, as pessoas que estão lá, as mulheres, os homens, as crianças morrendo de inanição, de fome, diarreia, falta de remédio. E essa ONG, a Iauí, alguma coisa assim, por parte do Bolsonaro e evangélicos que estavam lá, era para tratar disso, levar remédio, comida, essas coisas para os índios. Por quê? Mas eles não estão lá, eles não plantam, eles não colhem. Meu querido, como eles vão plantar e colher lá também, sendo que as pessoas contaminaram as suas águas? Sendo que os garimpeiros contaminam as suas águas com garimpo? Sendo que os madeireiros invadem para derrubar a floresta? Sendo que, com o aval do outro presidente, com apoio e incentivo, os fazendeiros entram para matar, para ocupar lugar, para fazer pasto, expulsar e acabar com os índios? O negócio, a denúncia é bem feia, é bem grave, não é? Então, só para você ter uma ideia, olha só, um projeto de lei, PLC, projeto de lei, não é? 119/2015, diz assim, uma das 35 matérias que o presidente Jair Bolsonaro quer ver aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Isso antes de 2021, ou em 2021, você está vendo aí, ó, o que o Bolsonaro queria fazer. Nessa parte, ele está certo, ele não está errado, ok? A propósito, a proposição, altera o Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 1973, para garantir o direito à vida, à saúde e à integridade física de crianças. Você acha que o genocídio de crianças em aldeias indígenas, e com isso aqui eu não estou querendo queimar a imagem do índio, calma, não estou fazendo apologia à perseguição a índios, não é nada disso. Porque é um sofrimento, é uma dor, eles choram, eles lamentam, entram em depressão, mas existe uma força lá dentro. Uma força de uns cabecinhos de tonhonhói, né, de uns cabeças de primata que quer matar a criança, que quer evitar maldição na aldeia, que a criança nasceu com um problema, ok? Tanto é que as mães fogem com seus filhos, não podem voltar para a aldeia, então tem ONGs lá para socorrer essas mães. Mas vamos lá. Muito bem. A integridade física de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e idosos, indígenas. Mas agora que vem desculpa a palavreado chulo, agora que vem a merda dos tais antropólogos, não é?
Os antropólogos alertam que, nas entrelinhas, o texto esconde um esforço para a evangelização das tribos. Ah, para com isso, gente. Conversa fiada agora. Segundo o projeto 119/2015, quem souber que uma criança indígena corra risco de morrer, deve comunicar o fato à FUNASA, Fundação Nacional do Índio, e à FUNAI, ao Conselho Tutelar ou à polícia, não é? Cuja pena é de 1 a 6 meses de cadeia, caso os pais ou a tribo persista na prática tradicional nociva de matar crianças. Deve ser retirada da família, a criança deve ser retirada da família e transferida para um abrigo provisório ou então para adoção. Essa é a situação que o teu Brasil, no dia do índio, no dia da Amazônia, acontece, você não sabe. São várias tribos que fazem isso, não é de agora. Essa tradição é horrível. Eu não chamo isso de tradição, eu chamo isso de maldade. Também não chamo isso de costume, nem um costume sim, mas não de cultura. É uma coisa muito cruel. Mas se você para pensar, não é só eles que sempre que fizeram, que fazem isso, ou que fizeram isso a vida toda. Se você for pegar no contexto bíblico também, você vai achar lá as pessoas entregando seus filhos, sacrificando seus filhos ao deus Moloque, não é? Israelitas, hebreus, enfim, cananeus, todos os moabitas fazendo isso. Então, esse mundo oriental para lá, e África também, e esse mundo aqui, Ocidente, os índios que têm essa herança horrível. Tem um depoimento que eu não vou colocar, de um índio que diz que o filho dele foi queimado vivo. Outra, se o filho nascer doente, tem que matar. Se o filho nascer gêmeo, um tem que morrer. E se o índio cresce homossexual, também tem que matar. Então é umas coisas muito, muito selvagem, muito monstruosa, sabe? Essa questão de ter que punir, segregar, tem que matar, ou tem que jogar no manicômio, ou jogar fora, ou expulsar da escola, ou enfim, não é? Deixar em casa. Não, gente. Tem que haver inclusão, tem que haver amor, tem que haver compreensão da linguagem dele, dela, do outro, e tem que haver o respaldo da lei brasileira, da Constituição, tem que haver o respaldo do Código Penal brasileiro para punir quem faz uma coisa dessa com crianças inocentes que não têm condições de se defender, e o estrago que faz no irmãozinho que vê o irmão sendo enterrado vivo, na mente da mãe, na mente do pai, porque são seres humanos como a gente. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo agora. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Dá só uma olhadinha nisso aqui, nessa matéria, tá bom? Desespero acompanhem o sacrifício. Damares Alves faz parte de um grupo que luta contra o infanticídio nas aldeias. Ela diz que toda a tribo sofre quando uma criança é morta. O que está acontecendo nas florestas do Brasil? Adultos tristes, deprimidos. Adultos... Eu vou interromper um pouquinho essa matéria aqui, porque essa mulher aí, de santa e de lutadora pela causa indígena, ela não tem nada. Porque quando houve, não é, uma necessidade de água potável para os índios, essa mulher aí negou mandar litros e litros e litros de água potável para os índios. Então, de boazinha, de pastora, de evangélica, de defesa do índio, ela não tem nada. Isso tudo, aí sim, entra a politicagem suja. Que mais para frente também eu vou falar do senhor Lula, antes do Bolsonaro, entendeu? Mas vamos ouvir aí. Extremamente angustiados porque foram obrigados por uma pressão social. É uma pressão do coletivo a eliminar os seus filhos. Olha lá. É um equívoco pensar que eles sejam cruéis e façam por crueldade, como também um equívoco achar que eles fazem isso porque é cultural, então eles não sofrem. Eles sofrem muito, eles fazem por causa da pressão, mas o sofrimento é muito grande. Uma situação dramática que incomoda cada vez mais as lideranças indígenas. O documentário de Sandra Terena registrou uma reunião de caciques no Alto Xingu, onde pela vou voltar aqui, só um minutinho.
Eles sofrem muito. Questão do coletivo. Vou voltar aqui só para fazer um comentário. Tá vendo isso? Ele tá jogando essa criança aí, de aproximadamente 3 ou 4 ou 5 anos, dentro da cova aberta, viva. Depois ele pisa em cima. É um equívoco pensar que eles sejam cruéis e façam por crueldade, como também é um equívoco achar que eles fazem isso porque é cultural, então eles não sofrem. Eles sofrem muito, eles fazem por causa da pressão, mas o sofrimento é muito grande. Uma situação dramática que incomoda... Tá vendo lá? Eu não sei se vocês viram direito. Vou voltar aqui só um minutinho, tá? Ele tá pisando em cima da criança Eles viva. sofrem muito, eles fazem por causa da pressão, mas o sofrimento é muito grande. Uma situação dramática que incomoda cada vez mais as lideranças indígenas. O documentário de Sandra Terena registrou... Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para mim um pouco. Presta atenção, gente. É assim. Essa, infelizmente, é a tradição deles. Então, ele está agindo ali por instinto, está agindo por orientação milenar do seu povo, dos seus antepassados. Ele não está agindo porque ele é mau, porque ele é cruel, porque ele é ruim. Sabe? Porque pior do que isso aí que você está vendo, pior do que isso aí que você está vendo, foi o que fizeram no período da Covid-19. Negaram cilindro de oxigênio. Eu estava no hospital trabalhando, socorrendo vidas, eu vi. Sabe? Negar estudo, negar comida, negar moradia, negar segurança. Tem tudo isso. Então, antes da sociedade vir querer linchar, chincalhar, dizer que o índio é ruim, pensa nas maldades que os homens brancos sempre fizeram também. Tá bom? Esse povo precisa ser, na verdade, instruído. Esse povo precisa ser orientado com muita cautela, com muito cuidado, sem invadir, digamos, o espaço deles, não é? E sem essa história de religião, evangelizar índio, querer mudar índio, deixa eles lá do jeito deles, só evitar que as crianças sejam vítimas dessa crueldade toda, né, de forma inocente por parte deles, ok? Vamos voltar lá para você ver. Registrou uma reunião de caciques no Alto Xingu, onde pela primeira vez o tema foi discutido abertamente entre os índios. 100 crianças não temos vidas. 100 crianças não somos alegres. Se a gente continuar praticando isso, a tendência é aquele grupo acabar. Muadi vivia na tribo Suruahá, a mesma da Índia Hakani. Esta foto mostra Muadi com a filha com poucos meses de vida. Mais tarde, surgiram os sintomas do que seria diagnosticado como paralisia cerebral, e a tribo decidiu que a criança deveria ser sacrificada. Tá chorando? Estava chorando muito. Para salvar a filha, Muadi deixou para trás a aldeia, a floresta e tudo mais que sempre fez parte da vida dela. Hoje, Muadi vive com a filha longe da tribo. A menina agora tem acompanhamento médico e já consegue até caminhar. Além da filha, Muadi também salvou outra criança condenada e se tornou símbolo da luta contra o infanticídio indígena. Um projeto de lei com o nome de Muadi propõe a notificação obrigatória de crianças em risco nas aldeias brasileiras. Por esse projeto, quem souber que uma criança vai ser sacrificada tem que avisar as autoridades. A lei ainda aguarda aprovação no Congresso. Enquanto isso, outras crianças continuam ameaçadas. Como o menino da tribo dos Kaiowás, de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O alerta foi feito por um professor que vive perto da aldeia. Ele entrou em contato com a ONG de Márcia. 2 membros da organização saíram de Brasília rumo a Maracaju para salvar a criança. São os 2 rapazes que você acompanhou no começo dessa reportagem. Depois de 17 horas de viagem, registramos a chegada à aldeia. A
proposta é que toda a família se mude para a sede da organização em Brasília, onde o menino terá acompanhamento especial. A mãe carrega o garoto no colo. Ela não quer deixar a tribo. O pai nem sai da casa. No caso desta criança, não existe nenhuma ordem da tribo para que ela seja morta. Mesmo assim, o infanticídio pode ocorrer, mas de maneira passiva. Os pais pararam de tratar a criança e ela pode morrer por falta de alimentação e cuidados médicos. Os voluntários da ONG falam com o cacique da tribo. Ele diz que não vai interferir na decisão dos pais. A recepção foi boa, eles nos atenderam bem, né? Ouviram bastante assim o que a gente tem a oferecer para eles. Mas acreditamos que a maior dificuldade é a falta de formação que eles têm, né? A missão fracassa. Os voluntários voltam para Brasília. A criança continua na aldeia. Qual será o destino do bebê da aldeia Kaiowá? Vamos continuar correndo atrás, esperamos que ela mude de ideia. Um crime cruel ou uma prática de uma cultura diferente que precisa ser respeitada? Esta especialista em ética e direitos humanos diz que uma possível interferência do homem branco teria que ser muito cautelosa. Nós queremos que seja uma relação respeitosa, em que eu aprendo com eles e eles aprendem comigo, em que nós dialogamos, discutimos como seres, ou nós vamos tutelá-los e dizer que existem coisas que eles podem fazer e coisas que eles não podem fazer. Coisas que podem mudar, coisas que não podem mudar. Existe muito claro nessas aldeias a noção de que a vida só vale a pena se ela tiver qualidade. Não está diferente daquilo que é proposto, por exemplo, pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde. O debate é tão polêmico que as autoridades brasileiras evitam falar sobre o assunto. O Domingo Espetacular procurou a Fundação Nacional do Índio. Ninguém da FUNAI quis dar entrevista. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que também dá assistência às populações indígenas, não quis falar. Pediu que nossa equipe procurasse a recém-criada Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não respondeu aos pedidos de entrevista. Os órgãos que desenvolvem a política indigenista no Brasil entendem que nós temos que respeitar essas manifestações culturais. E nós também defendemos isso. A cultura precisa ser respeitada, ser preservada. O índio tem o direito à cultura, mas nós temos um outro direito aí que é o direito à vida. Enquanto a sociedade debate e as autoridades se calam, crianças ainda são mortas em aldeias brasileiras. Mas existem finais felizes. A sobrevivente Hakani vive uma nova realidade. Hoje ela tem 15 anos. Este vídeo, gravado pela família, mostra Hakani nos Estados Unidos, onde ela acompanha os pais em um intercâmbio cultural. No Havaí, ela frequenta a escola e já aprendeu até a falar inglês. Hakani se diverte na praia. Mostra que agora é uma menina feliz, mas marcada por um trauma que ainda assombra as aldeias brasileiras. Pois é, gente, vamos olhar para cá? Pois é. Uma prática que aflige o coração da África. Opa! Aqui tem uma outra matéria, mas eu não vou colocar não. Ali está falando da África agora, de crianças e meninos que são sacrificados lá a deuses, não é? Para as pessoas terem prosperidade. Mas olha só, o foco aqui é a questão da deficiência intelectual, mental, da deficiência visual, auditiva ou na fala, não é? Da deficiência locomotora de andar, enfim, qualquer probleminha que a criança tenha. Essa é a atitude do índio, não é? De evitar que uma criança ou um índio supostamente venha dar trabalho para a tribo, porque eles querem um índio saudável, para poder caçar, para poder construir, etc, etc, etc. Mas nós não podemos ser hipócritas, como eu disse. Nós também somos cruéis com os nossos autistas,
Nós também somos cruéis com os nossos deficientes visuais, nós também somos cruéis com os nossos deficientes auditivos ou deficientes da fala, nós também somos cruéis com os nossos obesos, com os nossos idosos, quando não projetamos uma calçada adequada para andar com a sua cadeira de roda, motorizada ou não, quando não projetamos escada, quando não projetamos aquela guia que entra no metrô para quem é cego, quando não projetamos um farol cujo os sinais são falados de forma auditiva para que o cego ouça que ele pode ir. Nós também temos várias perversidades dentro de nós. Em alguns hospitais, o preconceito e a discriminação com pessoas acima do peso, obesas, mórbidas, também está ali descarado. Não tem maca que aguente, não tem ambulância que leve, e a pessoa acaba morrendo como quando morreu um rapaz o ano passado, se não me engano. Um rapaz morreu porque lá no Hospital da Cachoeirinha, zona lá de São Paulo, não pôde transportá-lo porque não tinha maca e não tinha carro suficiente. Então, nós também somos cruéis. Se você for olhar bem, nós também somos cruéis. O homem civilizado, o homem branco, é 10 vezes, 100 ou 1 milhão de vezes mais cruel do que esses índios que fazem por ignorância, por selvageria, mas por ignorância mesmo, por falta de orientação, etc. Né? Quantos índios que deu quilometragens no litoral paulista foram mortos pelos portugueses quando aqui chegaram? Quantos? Quantos índios estão morrendo lá e não é de fome, nem de diarreia, nem de outra doença, ou pelas mãos dos caciques ou dos índios estão morrendo? Quantos estão morrendo lá a bala pelo homem branco civilizado, pelo fazendeiro, pelo grileiro que quer pegar os minérios, a prata, o ouro, enfim, da terra dos índios? Quantos fazendeiros estão invadindo lá? Quantas pessoas que querem construir o seu império de guarda-roupa, de móveis, com madeira de lei, com madeira, enfim, com madeira real, não é? Que estão matando os índios à bala lá dentro. Você vê como que é? É isso. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a esses homens. É por isso que eu estou estudando esse livro aqui agora, que eu ganhei de presente. Olha aqui, ó. Aqui, ó, Laurentino Gomes, 1822. Eu já li o 1808, 1822. Tem um terceiro livro desse, e tem mais 3, que é a Escravidão. Esse cara aqui, esse abençoado, o Laurentino Gomes, ele fala para você a história real do Brasil. Não é essa historinha de livrinho de história, não, que o governo manda aí nas escolas. Essa história pífia, fraquinha e mentirosa. A história real está aqui, ó. Os livros de Laurentino Gomes. Muito bem, o que o Roberto escreveu aqui? Para os índios, faltam orientações, os homens brancos, e por ruindade. Isso, você entendeu, né? Entendeu. Então, eu vou terminar por aqui e espero que vocês, não é? Assim que amanhecer o dia, quando você entrar no Face ou lá no canal do YouTube, assistam e compartilhem o máximo que puder. Pode vir chumbo grosso para o meu lado, conforme a pessoa de Roraima me disse, é muito perigoso você denunciar, mas eu tenho uma reportagem da Record também que é uma denúncia, uma outra reportagem que chegou para mim, que eu vou estudar, vou ler, entendeu? Essa questão dos índios que a Globo mostra aí, o pessoal sofrendo, morrendo, magro, cadavérico, é real. Só que a Globo não joga no ventilador, não revela e não põe também um dos verdadeiros culpados, que é um dos maiores genocidas, assassinos, vagabundo, mau caráter, sem vergonha, que vende espaços da Amazônia para exploração gringa, como o rei da Holanda, onde um cacique vai sair daqui para ir lá no castelo dele na Holanda. O que um cacique tem que sair daqui para ir num castelo lá do rei da Holanda? Fala para mim. A fragilidade, a falta de vontade da Polícia Federal desse país, né? Pelo ar, pela terra, pelo mar, pelas florestas, pelas fronteiras, de impedir que os gringos entrem lá,
Então lá tem gringos de tudo quanto é lugar, tudo quanto é país da Europa, explorando, tirando raiz, tirando substância, tirando folha, flor, casca, árvore, planta, bicho, animal, da fauna, da floresta do nosso país, não é? Vendendo a milhões no câmbio negro lá fora. Mas tudo isso tem o aval de quem devia proteger a floresta, as plantas, os animais, que é a maior farmácia do mundo, devia proteger o seu povo e os Yanomamis. Quando não defende nada, é um vagabundo, é um safado, é aquela mesma história que a gente já sabe, também como na África, não é? Negros que tinham poder na África caçavam, laçavam, escravizavam os seus próprios patrícios e vendiam para os europeus. Também enchiam os navios negreiros, também. Entende? É sempre assim. Esse câncer e metástase, essa desgraça de quem tem uma autoridade, manipula, pega os outros e vende por causa do quê? De dinheiro e de grana, né? Aí depois aparece no Fantástico, aparece em Brasília com aquela boca com aquele prato, aquele beijo, aquele anel, marchando, protestando. Tudo conversa para boi dormir. Quem mora em Roraima, quem mora na região, sabe do que eu estou falando, como diz o meu colega. Sabe muito bem que é uma hipocrisia, que é uma mentira. A Globo sabe toda essa sujeira e não põe para o povo brasileiro saber. Há um conluio muito grande de políticos sujos nesse país, de presidentes sujos nesse país. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Um abraço, muito obrigado e vamos se libertar dessa crença, né, de que a nossa maldade vai respingar, a nossa maldade vai reverberar, a nossa maldade vai pegar nos nossos filhos. Principalmente o povo evangélico, se liga, acorda. É mais físico, é mais genético, é mais científico, sabe, do que espiritual. Tá bom? Vamos saber lidar com isso e amar uns aos outros com igualdade, com inclusão. Um abraço, até a próxima.